Por mais de 2 décadas, ele foi apenas um vulto na sombra de um dos maiores ícones da música. Silencioso, enigmático, protegido dos holofotes. Desde o seu nascimento, o mundo o conhecia por um apelido curioso: Blanket. A imagem que mais marcou a sua infância não foi de uma criança brincando ou sorrindo, mas sim de um bebê sendo exibido na sacada de um hotel em Berlim nas mãos do seu pai, Michael Jackson. Esse momento definiu o que seria a sua vida, cercado por mistérios, controvérsias e uma curiosidade insaciável sobre quem ele realmente era. Hoje, aos 22 anos, o garoto tímido e recluso finalmente decidiu se apresentar ao mundo de uma maneira que ninguém esperava. E ele não quer ser apenas o filho de Michael Jackson. Ele quer ser Bede Jackson. Mas quem é Bede? Além de ser o herdeiro do rei do pop, por anos ele ficou calado, permitindo que os outros definissem a sua narrativa, enquanto ele crescia em meio a rumores que questionavam até mesmo a sua identidade. Afinal, ele era filho biológico ou não? Quem era sua mãe? Havia algo que Michael Jackson escondia sobre ele? Bem, as respostas não vieram, até que Bede começasse a revelar fragmentos da sua própria história. Em uma entrevista rara ao Good Morning Britain, ele trouxe à tona o peso de carregar um legado tão grandioso. E foi aí que deixou claro. Claro, há muita história na sua casa e no estúdio. É sobre isso que ele era, não é mesmo? E é isso que cada um de nós quer fazer, criar coisas que as pessoas, espero, não só aproveitem, mas que também possam se beneficiar disso por anos. Essas palavras vindas do coração de um jovem que cresceu cercado de segredos mostram mais do que admiração pelo pai, né? Elas revelam um desejo de construir algo próprio, de sair das sombras para finalmente ser visto e compreendido. Mas a história de Bede está longe de ser simples. Desde o começo, ele viveu cercado por sussurros e suposições. A sua infância foi marcada por especulações constantes e também manchetes que nunca lhe deram um momento de paz. Mesmo após a morte de Michael Jackson, os rumores continuaram. Bem, acima de qualquer coisa, ela é, claro, a mãe das crianças. A declaração de Mark Schaffel, um amigo próximo da família Jackson, buscava silenciar as dúvidas sobre a verdadeira mãe de Bede e de seus irmãos. Mas no fim, o que realmente importava, hein? Bom, era o fato de que, para Bede, Debbie Howe sempre será uma parte fundamental da sua história, independente das especulações. Uma coisa é certa: a história que ele está prestes a contar é mais impactante do que qualquer boato que o precedeu. Para dar o contexto necessário, eu preciso voltar ao início e explorar a sua infância, onde tudo começou. Bede chegou ao mundo em 21 de fevereiro de 2002, envolto em um manto de sigilo e de muita intriga. A sua infância foi longe de ser comum, começando com seu nome, que carregava tanto um significado familiar quanto fascinação pública. O seu nome de batismo, Prince Michael Jackson II, já o ligava a uma linhagem icônica. Esse nome realçava o valor familiar e a conexão com a herança dos Jacksons. No entanto, foi o seu apelido, Blanket, ou seja, cobertor em português, que capturou a atenção pública de maneira singular. Em uma entrevista, Michael Jackson explicou que embrulhar alguém era uma forma de envolvê-lo em carinho e afeição, assim como um cobertor oferece calor e conforto. Apesar dessa explicação afetuosa de Michael, o nome Blanket contribuiu para a mística em torno de Bede. Michael Jackson era conhecido pelas suas excentricidades, e também o seu estilo de criação não era uma exceção. A escolha de usar uma barriga de aluguel para o nascimento de Bede adicionou outra camada ao fascínio público. Michael havia discutido abertamente a sua decisão de usar uma barriga de aluguel, revelando que não conhecia a mulher e que não se preocupava com a raça dela, contando que ela fosse saudável e inteligente. Essa decisão, somada à ausência do nome da mãe na certidão de nascimento de Bede, alimentou ainda mais as especulações e adicionou a aura de mistério em torno dos seus primeiros anos. A morte prematura de Michael Jackson em 2009 marcou um ponto de virada significativo na vida do garoto. Com apenas 7 anos, ele perdeu o pai, que o havia protegido dos olhos curiosos do mundo todo. Após a morte de Michael, a guarda legal de Bede foi transferida para sua avó, Catherine Jackson.
O rei do pop faleceu em sua casa em Los Angeles, após sofrer uma parada cardíaca provocada por uma overdose do anestésico Propofol e também outros medicamentos administrados pelo seu médico pessoal, Conrad Murray. A morte de Michael não apenas deixou um vazio na música pop, mas também colocou seus filhos, incluindo o próprio Bede Jackson, sob os holofotes de uma maneira ainda mais intensa. Após a morte de Michael, a guarda legal dos seus filhos, Prince, Paris e Bede, foi transferida para sua avó, Catherine Jackson. A avó assumiu o papel de guardiã, proporcionando aos netos um lar estável lá na Califórnia. Essa decisão foi tomada com o consentimento de Debbie Rowe, mãe biológica de Prince e Paris, que permitiu que a avó criasse as crianças sem contestar legalmente a guarda. Bede, que nasceu de uma barriga de aluguel, cuja identidade nunca foi revelada, também ficou sob a responsabilidade da avó. Porém, em 2012, a guarda dos filhos de Michael passou por mudanças. Catherine Jackson, que na época já tinha 82 anos, enfrentou dificuldades devido à idade avançada e também à pressão dos deveres diários de cuidar de 3 crianças que estavam em completo crescimento, Nesse contexto, um acordo foi feito para que a tutela fosse compartilhada entre Catherine e T.J. Jackson, neto de Catherine e filho de Tito Jackson, irmão de Michael Jackson. Esse acordo tinha como objetivo aliviar Catherine das responsabilidades do dia a dia, permitindo que TJ, como era conhecido, assumisse algumas das tarefas mais práticas, como, por exemplo, a gestão da segurança e a supervisão dos estudos dos meninos. Esse arranjo de guarda compartilhada ocorreu após um episódio inesperado, em que Catherine foi reportada como desaparecida. Na realidade, ela havia sido levada para um spa por alguns dos filhos de Michael, o que causou um curto período de incerteza quanto ao seu paradeiro e também levou a uma intervenção temporária do tribunal. Posteriormente o tribunal restabeleceu a guarda compartilhada com TJ, visando proporcionar mais apoio às necessidades dos meninos. Catherine, já em idade avançada, eventualmente abdicou como guardiã de Bede, passando a responsabilidade para o seu primo, T.J. Jackson. Essa transição de tutela foi um momento crucial na infância do garoto. Afinal, marcou uma mudança do ambiente protegido que o seu pai havia criado para uma criação mais tradicional, sob os cuidados da sua família extensa. O cenário mudava e com ele também mudavam as dinâmicas familiares. O novo arranjo deu a Bede a chance de vivenciar outra faceta da sua herança, fora da esfera do legado do seu pai. Um dos momentos mais infames na infância de Bede ocorreu quando ele tinha apenas 9 meses. Isso foi em novembro de 2002. O astro Michael Jackson estava acenando para uma multidão de fãs que o aguardava. Então, segurou Bede sobre a grade da varanda do Hotel Adlon, em Berlim. O ato, que deveria ser uma demonstração de carinho, rapidamente se transformou em uma controvérsia global. Diversos grupos de defesa dos direitos das crianças questionaram a segurança e o bem-estar do bebê. A imagem de Michael Jackson segurando seu filho precariamente acima da multidão se tornou icônica, simbolizando o nível extremo de escrutínio que seguiria Bede ao longo da sua vida. Em resposta às ondas de críticas, Michael tentou explicar o incidente como um momento de entusiasmo descontrolado, afirmando que não teve a intenção de colocar o filho em perigo. Ele pediu desculpas publicamente, admitindo que cometeu um erro ao permitir que a empolgação da multidão influenciasse o seu julgamento. No entanto, o dano à sua reputação já estava feito, reforçando a sua imagem como um pai excêntrico e alimentando as especulações sobre a sua aptidão parental. O episódio gerou não apenas uma onda de indignação do público, mas também várias investigações por parte das autoridades de proteção infantil. Embora Michael não tenha enfrentado acusações criminais, o evento contribuiu para reforçar as percepções negativas sobre a sua vida pessoal e também sobre o seu estilo de criação, Apesar da intensa atenção pública, a maior parte da infância de Bede foi vivida longe dos holofotes, em contraste com o estilo de vida caótico e totalmente exposto do seu pai. Bede frequentou a Buckley School, uma escola privada em Sherman Oaks, Califórnia, que é conhecida pelo seu ambiente de ensino rigoroso e de apoio total. Ali, ele teve a chance de crescer como uma criança relativamente normal, digamos assim.
concentrando-se nos estudos e participando de atividades esportivas. Esse ambiente representava um contraste marcante com o estilo de vida que ele levava sob a proteção do seu pai e permitiu a ele desenvolver-se em um ritmo mais calmo e estruturado. Na Buckley School, Bede teve uma educação voltada para o desenvolvimento integral, participando não apenas de aulas acadêmicas, mas também de atividades extracurriculares que incentivavam a socialização e o crescimento pessoal. Durante o ensino fundamental, o garoto sofreu bullying por conta do apelido Blanket, dado pelo seu pai, Michael Jackson. Esse apelido fez com que ele se tornasse um alvo fácil para piadas, para comentários maldosos, dos outros estudantes, tornando seus anos escolares desafiadores e muitas vezes dolorosos. Diante dessa situação, quando chegou ao 7º ano, ele tomou a decisão de mudar o seu nome para Bede, numa tentativa de evitar essa atenção negativa e de deixar para trás uma parte da sua vida que o fazia se sentir totalmente vulnerável. Bem, para fortalecer a sua confiança e enfrentar melhor os desafios sociais, Bede encontrou no Taekwondo uma forma de canalizar as suas energias de maneira positiva. Ele começou a praticar o esporte após ingressar na Buckley School, aparentemente para desenvolver confiança e também aprender defesa pessoal. Especialmente depois dos episódios de bullying que enfrentou, ele se dedicou com afinco, sendo frequentemente visto sorrindo durante os treinos, e o seu desempenho na arte marcial surpreendia tanto os colegas quanto os instrutores. O Taekwondo não só ajudou a construir a sua confiança, mas também foi uma ferramenta importante para a sua integração social, fazendo com que ele se sentisse cada vez mais parte daquele ambiente. Durante a sua formatura na Buckley School, Bede mostrou um lado descontraído e único de sua personalidade. Vestindo meias coloridas e um colar havaiano, chamou a atenção dos presentes e gerou comentários positivos da comunidade escolar. Muitos acharam a sua atitude divertida, uma atitude leve, mostrando que, apesar dos desafios que enfrentou, ele conseguiu manter um senso de humor e uma abordagem alegre em momentos importantes da vida. Mantendo um perfil discreto e raramente aparecendo em eventos públicos, Bede encontrou uma rotina estável e saudável na escola, contrastando fortemente com as polêmicas que muitas vezes envolviam a vida do seu pai. O relacionamento de Bede Jackson com seus irmãos, Prince e Paris, foi um aspecto fundamental da sua infância. Os 3 irmãos eram muito próximos, mas Bede compartilhava um vínculo especialmente forte com Prince. Um laço que foi forjado por meio de experiências compartilhadas e por um entendimento profundo das circunstâncias únicas em que eles nasceram, Esse vínculo entre Bede e Prince se tornou evidente em suas colaborações no canal do YouTube que eles criaram juntos. Neste canal, os irmãos faziam análises de filmes, uma atividade que não apenas demonstrava o seu amor pelo cinema, mas também revelava a cumplicidade que eles compartilhavam. Na estreia do canal, eles revisaram o filme Vingadores Ultimato, e Bede mostrou uma surpreendente desenvoltura diante das câmeras, inclusive comendo pizza de forma descontraída durante o vídeo. Ele admitiu ter assistido ao filme 3 vezes e declarou que era uma das poucas produções que ele considerava perfeitas. Esse momento também mostrou como o vínculo com o irmão Prince ia além de uma simples relação familiar. Havia ali uma parceria construída na base da confiança mútua e do amor por uma arte que os conectava. Outro episódio notável do relacionamento entre os irmãos ocorreu no aniversário de 18 anos de Bede. A celebração aconteceu em um restaurante de sushi em Los Angeles e contou com a presença de Prince e Paris. Durante essa celebração, Paris fez uma postagem nas redes sociais, de maneira bem humorada, mencionando como era estranho pensar que costumava trocar as fraldas do irmão e que agora ele já era um adulto. A dinâmica entre os 3 irmãos revela um suporte inabalável, uma rede de apoio onde cada um deles encontra força para enfrentar as expectativas e também pressões que vêm com o sobrenome Jackson, Após a morte de Michael, Bede supostamente teve mais dificuldades para se ajustar, achando difícil reconciliar a perda do pai com as exigências do mundo ao seu redor. No entanto, com o tempo, ele conseguiu encontrar o seu caminho, focando em sua educação e mantendo um relacionamento próximo com seus inúmeros primos.
Em 2019, um amigo da família explicou a profunda conexão entre Bede e Prince, descrevendo-os como melhores amigos com interesses compartilhados, particularmente em ciência e também ficção científica. Bede sempre demonstrou interesse por filmes, particularmente por sua capacidade de lembrar detalhes intricados sobre produções, diretores e equipes de produção. Essa paixão foi nutrida pelo seu pai, que encorajava os filhos a estudarem as artes desde cedo. Michael até contratou um professor de cinema para eles, incutindo um profundo apreço pela arte. Essa exposição precoce ao mundo do cinema desempenhou um papel significativo na formação dos interesses de Bede e, por fim, levou à decisão de prosseguir com isso ao lado de Prince. O relacionamento entre Bede e seus irmãos também foi moldado pelo entendimento compartilhado dos desafios que enfrentaram ao crescer sob os olhos do público. Prince, em particular, falou sobre como seu pai os fez usar máscaras quando eram crianças para proteger as suas identidades. Essa abordagem não convencional de criação foi a maneira de Michael garantir que os seus filhos pudessem ter algum semblante de vida normal, livre do escrutínio constante que vinha com o fato de serem seus filhos, né? À medida que Bede crescia, ele começou a se afastar do apelido Blanket, que havia sido motivo de bullying durante a infância. Em 2015, surgiram relatos de que ele não queria mais ser chamado de Blanket, optando só pelo nome Bede. Essa mudança não foi apenas um rompimento com um apelido infantil, mas também um passo em direção à construção da sua própria identidade, separada daquela que seu pai havia criado para ele. Bom, em 2010, um evento perturbador aconteceu no complexo da família Jackson, trazendo uma atenção indesejada para os filhos do falecido astro do pop. Esse incidente incluía um episódio bizarro e perigoso com o primo adolescente de Bede, Jafar, filho de Jermaine Jackson. Jafar havia encomendado um taser pela internet, uma arma normalmente reservada para as forças policiais, né? Aquela arma que dá choque. E o fez ser entregue na casa da família em Los Angeles, olha só. Assim, o complexo da família, lar dos 3 filhos de Michael e de vários dos seus primos, se tornou o cenário de um incidente alarmante. De acordo com relatos, o primo testou o taser dentro de um dos banheiros da casa. E isso não foi apenas um momento breve de curiosidade, não. Fontes próximas à família revelaram que Jafar e também outras crianças brincaram com o dispositivo por 3 dias, antes que os adultos na casa descobrissem o que estava de fato ocorrendo. O aspecto mais alarmante dessa situação foi a suposta perseguição de Bede, que tinha apenas 8 anos na época. Relatos indicam que as crianças, incluindo Jafar, estavam correndo atrás de Bede pela residência com o taser. Embora o representante legal da família mais tarde tenha emitido um comunicado afirmando que Bede nunca esteve em perigo direto, alegando que ele nem viu nem ouviu o dispositivo, isso não colou para muita gente, né? A controvérsia já havia gerado preocupações entre aqueles que acompanhavam a história dos Jacksons. O advogado também enfatizou que Paris, filha de Michael, não estava envolvida e que a única exposição que Prince, irmão mais velho de Bede, possa ter tido ao taser foi quando o viu na posse da equipe de segurança da família. Esse incidente não apenas deixou todos perplexos, mas também gerou uma tempestade midiática e motivou a intervenção dos serviços de proteção à criança. A ideia de que uma arma potencialmente letal havia sido trazida para a casa dos Jacksons e que os menores tiveram acesso a ela por vários dias foi o suficiente para justificar uma investigação. A preocupação pública foi ainda mais alimentada pela ex-esposa de Michael Jackson, Debbie Rowe, que se manifestou após o acidente. A sua voz trouxe ainda mais atenção para a situação delicada em que a família Jackson estava envolvida por conta do episódio. Expressando suas preocupações como mãe, Debbie verbalizou as suas apreensões sobre a segurança de Bede, ressaltando o quanto esse tipo de evento poderia impactar negativamente a vida de uma criança tão jovem. Para ela, o incidente não era apenas uma questão de descuido, mas algo que colocava em risco o bem-estar emocional e físico dos garotos. A família Jackson, no entanto, foi rápida em defender o seu lar e como lidou com a situação. Em declarações públicas, eles tentaram minimizar o impacto do episódio, enfatizando que o ocorrido havia sido mal interpretado e totalmente exagerado pela mídia.
Eles negaram que Bede estivesse em qualquer perigo real, alegando que a situação foi controlada antes que algo sério pudesse acontecer. Apesar disso, o dano já estava feito. O público e a mídia já haviam formado as suas opiniões, e as repercussões continuaram a ecoar. A confiança que muitos tinham na habilidade dos Jacksons de proporcionar um ambiente seguro e estável começou a ser corroída. O debate se espalhou por programas de TV, artigos de opinião e até redes sociais. E a imagem pública da família foi manchada por dúvidas e muitas especulações. Bem, para Bede, isso foi um encontro precoce e público com as complexidades e controvérsias que continuariam a segui-lo até a idade adulta. Desde muito cedo ele foi exposto aos holofotes e às expectativas de um mundo que observava cada movimento da família Jackson. A infância, que deveria ser repleta de momentos simples, momentos alegres, foi, em vez disso, repleta de complicações e julgamentos, forçando Bede a lidar com uma realidade que poucos da sua idade poderiam compreender. Esse episódio marcou apenas o início de uma longa jornada, em que ele teria que aprender a navegar por entre as sombras do legado do seu pai, lidando com desafios que vinham tanto de dentro quanto de fora da família. Desde o nascimento de Bede, o mistério em torno da sua concepção gerou uma série de teorias e intrigas, contribuindo para o fascínio público em torno dos filhos de Michael Jackson. Uma das principais teorias sugeria que Michael queria manter a identidade da mãe de aluguel de Bede em total segredo para protegê-la e também para preservar a privacidade da criança. O segredo sobre a concepção de Bede se tornou alvo de inúmeras especulações na mídia, especialmente porque o próprio Michael Jackson sempre foi muito reservado a respeito desse assunto. Desde que Prince Michael II, conhecido como Bede, nasceu em 21 de fevereiro de 2002, Michael demonstrou um desejo claro de manter o processo de concepção e a identidade da mãe de aluguel sob sigilo absoluto. Michael, conhecido por sua obsessão com a privacidade e proteção dos filhos, queria que Bede crescesse longe dos olhos curiosos do mundo, livre das consequências de ser filho de uma das maiores estrelas do entretenimento. Algumas reportagens chegaram a sugerir que até mesmo a mãe de aluguel desconhecia que o pai da criança era o astro do pop. Isso alimentou ainda mais os rumores, levando a teorias de que Michael havia usado intermediários para garantir que a mulher não soubesse quem ele realmente era. Para Michael, era importante que a mãe de aluguel não tivesse qualquer envolvimento emocional ou expectativa sobre a criança, mantendo o processo puramente clínico e sigiloso. Após a morte de Michael Jackson, em 2009, a curiosidade em torno da origem de Bede só aumentou. Algumas fontes da mídia especularam que a mãe biológica poderia ser uma enfermeira de origem mexicana, conhecida apenas como Helena, que supostamente foi paga para ser a mãe de aluguel. No entanto, essas alegações nunca foram confirmadas, e o mistério continua até hoje, com nenhuma evidência concreta surgindo para identificar definitivamente a mãe de Bede. Essas teorias foram repetidamente abordadas por tabloides, mas nunca se apresentaram provas reais ou testemunhos que pudessem autenticar qualquer uma dessas histórias. Além disso, a ex-esposa de Michael, Debbie, que foi a mãe biológica de Prince e Paris, negou categoricamente qualquer envolvimento na concepção de Bede, reforçando que ela não tinha ligação nenhuma com esse processo. Debbie sempre foi aberta sobre o seu papel na vida dos dois filhos mais velhos de Michael, mas a ausência de informações sobre a mãe de Bede só serviu para alimentar mais teorias e mais intrigas. Ela sempre afirmou que após o seu divórcio com Michael, não havia tido qualquer envolvimento com o nascimento de Bede, e reiterou que tudo sobre a concepção do garoto foi tratado de maneira extremamente privada, de modo a preservar a integridade e também o futuro do menino. Com o passar dos anos, a identidade da mãe de Bede permanece desconhecida, e Michael nunca deixou pistas que pudessem levar à sua descoberta. Muitos acreditam que esse segredo fazia parte da forma de Michael para proteger os seus filhos do escrutínio público e das pressões externas. Bede, desde pequeno, viveu sob uma sombra de mistério que estava, em grande parte, ligada ao desejo de proteção do seu pai. Michael fez de tudo para garantir que os filhos tivessem uma infância o mais normal possível, longe das câmeras
e também da atenção constante da mídia. O incidente em que Bede foi perseguido com um taser pelos seus primos, por exemplo, foi um reflexo das dificuldades enfrentadas pelos filhos de Michael em tentar ter uma vida comum em meio ao caos midiático e à curiosidade pública. Esse mistério em torno da sua concepção se tornou parte do legado complexo que Bede herdou, um símbolo da tentativa constante do seu pai de preservar o que restava da sua privacidade em um mundo sempre ávido por detalhes sobre a sua vida, né? Essa transição de uma criança sob escrutínio público para um jovem que busca construir a sua própria história é um processo que Bede continua a trilhar. A sua história é mais do que um rótulo de filho do Michael Jackson. Essa trajetória só está começando e a maneira como ele escolhe contar a sua história vai continuar a capturar a atenção do mundo. Além da questão sobre o pai das crianças, também houve intensas especulações sobre a identidade da mãe biológica de Bede. A identidade de Helena como a mãe substituta de Bede foi revelada por volta de 2009, após a morte de Michael Jackson. Até então havia muita especulação sobre quem era a mulher que ajudou a trazer o filho mais novo do astro ao mundo, mas o seu nome foi mantido em sigilo por anos. Essa informação surgiu quando detalhes sobre a vida pessoal de Michael foram investigados e divulgados pela mídia, especialmente após o interesse crescente em torno da sua família e dos processos de guarda dos filhos. Helena, uma enfermeira mexicana, como eu disse anteriormente, foi escolhida como mãe substituta para o terceiro filho de Michael Jackson, Prince Michael II, conhecido como Bede. Jackson teria pago a ela cerca de $20 mil para que ela pudesse atuar como barriga de aluguel. A decisão foi feita após ele analisar várias candidatas, e ele a escolheu pela sua combinação de ascendência latina e cidadania americana. No entanto, o óvulo utilizado não era dela, mas sim de uma doadora anônima, o que significa que Helena não contribuiu geneticamente para o nascimento de Bede. Helena foi escolhida por Michael devido ao seu perfil específico. Ele buscava alguém com traços que considerava favoráveis e uma combinação de características que o atraíam. A mexicana era vista como inteligente, estável e com boa formação médica, o que era um diferencial para Michael. No entanto, a conexão entre Helena e Bede se limitou ao papel de mãe de aluguel. Michael não queria laços biológicos ou envolvimento pessoal dela com o filho, preferindo a total separação após o nascimento, quando Bede foi levado diretamente para o rancho Neverland. Não há evidências de que Helena tenha qualquer tipo de relacionamento com Bede. Desde o nascimento, o contato foi interrompido e ela nunca teve papel ativo na vida do menino. Quando surgiram informações sobre ela, a família preferiu não comentar, mantendo a postura de preservar a intimidade das crianças e não reforçar ligações que pudessem gerar confusão sobre as suas figuras parentais. No caso, eles priorizaram manter a identidade dos filhos ligada unicamente a Michael Jackson. Porém, anos depois, agora mesmo em março de 2024, outra controvérsia envolvendo Bede fez manchetes. Embora dessa vez fosse mais sobre finanças familiares e disputas legais do que perigo físico. A controvérsia eclodiu quando Bede tomou medidas legais contra a sua avó, Katherine Jackson. Dessa vez, a disputa estava enraizada no gerenciamento do espólio de Michael Jackson, uma vasta fortuna que tem sido alvo de inúmeras disputas legais desde a morte do cantor em 2009. A ação legal de Bede foi um movimento ousado, já que ele desafiou o uso dos fundos do espólio por parte de Katherine para financiar a sua contínua batalha jurídica contra os executores do espólio de Michael. O conflito entre avó e neto girava em torno de uma grande transação financeira envolvendo o espólio, especialmente a proposta de venda do catálogo musical de Michael Jackson para a Sony, um negócio estimado em cerca de $600 milhões. Inicialmente, Bede e Katherine estavam unidos em sua oposição à venda, argumentando que a transação não era do interesse dos herdeiros Jackson. No entanto, à medida que a batalha legal se arrastava, Bede começou a ver as coisas de uma forma diferente. Nos autos do processo, ele argumentou que a decisão de Katherine de continuar lutando contra a transação no tribunal não era benéfica para o espólio ou para os herdeiros. Ele apontou que as chances de reverter a decisão do juiz
eram extremamente pequenas e que não fazia sentido continuar gastando os recursos do espólio em uma batalha totalmente perdida. Os advogados de Bede enfatizaram que seguir com o recurso seria um desperdício de recursos e que a decisão de Catherine de avançar não estava alinhada com os melhores interesses dos herdeiros, incluindo o próprio Bede. À medida em que Bede envelhecia, o foco sobre ele se intensificava, não apenas por causa do legado do pai, mas também por uma série de rumores persistentes que cercaram a sua família por anos. Desde o fim dos anos 90, uma narrativa começou a se formar de que Michael Jackson e a sua então esposa, Debbie Rowe, não eram os pais biológicos dos seus filhos, incluindo Bede. Esses rumores persistentes foram alimentados por uma série de fatores, desde declarações feitas pela própria Debbie, até o comportamento altamente privado de Michael em relação à concepção dos filhos. A origem desse rumor remonta ao nascimento dos primeiros filhos de Michael Jackson, Prince e Paris, quando Michael ainda era casado com Debbie. Debbie, uma enfermeira que trabalhou para o dermatologista de Michael, se tornou a mãe dos 2 primeiros filhos do astro. No entanto, a maneira como o relacionamento entre os dois foi apresentado ao público levantou questões desde o início. Michael e Debbie não tinham um relacionamento amoroso convencional. O casamento parecia ser mais uma amizade e não uma união romântica, o que levou a especulações de que Debbie havia se oferecido como mãe dos filhos para que Michael pudesse realizar o sonho de ser pai. Além disso, Debbie, em várias entrevistas ao longo dos anos, fez declarações ambíguas sobre o seu papel como mãe. Ela descreveu o acordo com Michael como sendo algo que envolvia dar a ele o que sempre quis, ou seja, filhos, mas sem a expectativa de desempenhar um papel materno ativo. As suas afirmações de que ela apenas emprestou seu útero e de que não havia laços emocionais com os filhos alimentaram ainda mais os rumores de que a concepção dos filhos de Michael poderia ter envolvido doadores anônimos e métodos científicos que excluíssem uma conexão biológica direta com ambos os pais. Para muitos observadores, o fato de Prince e Paris não compartilharem características físicas evidentes com Michael aumentou ainda mais a especulação. Algumas pessoas acreditavam que Michael havia recorrido à fertilização in vitro, usando esperma de um doador anônimo, e que Debbie havia apenas carregado as crianças durante a gestação sem envolvimento genético. Essa ideia ganhou força, principalmente pelo histórico de Michael de querer manter aspectos da sua vida pessoal o mais privado possível, muitas vezes optando por medidas não convencionais para evitar a curiosidade excessiva do público, né? As informações, ou melhor, a ausência delas, sobre a mãe de Bede contribuíram para manter viva a especulação de que Michael poderia não ser o pai biológico do garoto. A mídia e o público em geral começaram a questionar quem seria o doador e quem era a mulher que aceitou dar à luz ao filho do rei do pop, já que nenhuma pista clara havia sido deixada para o público. Debbie também desempenhou um papel interessante nesse contexto. Ela sempre afirmou que não teve qualquer envolvimento com a concepção de Bede, o que diferenciava ainda mais o nascimento dele do de Prince e Paris. O fato de Michael ter optado por um método diferente para trazer Bede ao mundo, usando uma mãe de aluguel anônima, indicava para muitos que ele estava tentando evitar os problemas emocionais e legais que poderiam surgir do envolvimento de uma mãe biológica conhecida. Além disso, Michael, em algumas entrevistas, reforçou que os filhos eram seus e que ele os amava profundamente, mas sempre foi evasivo sobre os detalhes de como eles foram concebidos. Os rumores de que Michael Jackson não era o pai biológico dos seus filhos, incluindo Bede, foram reforçados pela aparência física das crianças, que muitos consideravam muito diferentes da de Michael. Enquanto Prince e Paris têm características que muitos não associaram com Michael, Bede também apresentou um visual distinto, que levou alguns a especular sobre a sua herança genética. No entanto, a família Jackson sempre negou essas alegações, e os próprios filhos, já crescidos, reiteraram que Michael era o pai em todos os sentidos, biológicos ou não. Para eles, o amor e a criação oferecidos por Michael foram o suficiente para definir o que é ser pai, independentemente dos laços genéticos. Bom, e essas especulações ganharam força em 2013, quando o ator britânico Mark Lester
Um amigo próximo de Michael Jackson e padrinho dos seus filhos afirmou publicamente que poderia ser o verdadeiro pai de Paris. A declaração de Lester não apenas surpreendeu muitos fãs e também observadores da família Jackson, mas também trouxe uma nova camada de complexidade ao mistério já existente em torno da paternidade biológica dos filhos do rei do pop. Mark Lester, conhecido pelo seu papel como o personagem título no musical Oliver, de 1968, sempre foi uma presença próxima na vida de Michael Jackson. Eles se conheceram ainda nos anos 80 e desenvolveram uma amizade muito forte, que se estendeu ao longo dos anos. Michael confiava em Lester a ponto de nomeá-lo padrinho dos filhos. Por isso, quando Lester deu uma entrevista em 2013, sugerindo que poderia ser o pai biológico de Paris, isso gerou uma onda de especulações e teorias. Em suas declarações, Mark afirmou que, nos anos 90, Michael teria pedido a ele uma doação de esperma. Segundo Lester, Michael teria abordado o assunto de maneira casual, mencionando que queria ser pai e pedindo que ele, como um amigo em quem confiava, contribuísse com esperma para ajudar nesse processo. Lester alegou que ficou feliz em ajudar Michael e que nunca fez muitas perguntas sobre como essa doação seria usada. Ele também mencionou que, na época, não havia tanta clareza sobre como o material genético seria aplicado e que ele não tinha expectativas sobre o resultado. A declaração de Mark Lester veio anos após a morte de Michael e foi feita em um momento em que os filhos de Michael estavam crescendo e ganhando mais atenção da mídia. Lester afirmou que, olhando para Paris, ele percebia semelhanças físicas entre eles, o que o levou a acreditar que talvez fosse, de fato, o pai biológico da menina. Para ele, havia traços nos olhos e no sorriso de Paris que o faziam lembrar de si mesmo e das suas próprias filhas. A revelação causou um grande frenesi na mídia, né? Uma vez que já existiam rumores sobre a paternidade das crianças. E a afirmação de Lester parecia oferecer uma pista concreta sobre a identidade biológica de Paris. Apesar da seriedade da alegação, a família Jackson foi rápida em rejeitar as declarações de Mark Lester. Eles classificaram as suas palavras como especulativas e enfatizaram que Michael Jackson sempre foi, de fato, o pai das crianças, tanto no aspecto biológico quanto emocional. Paris, na época ainda adolescente, também não fez comentários públicos sobre o assunto, mas fontes próximas indicaram que ela se sentia desconfortável com essa exposição. A história de Mark também reacendeu outras especulações e trouxe à tona a complexidade do relacionamento que Michael tinha com seus amigos e com aqueles que o cercavam. Muitos começaram a se perguntar até que ponto Michael teria envolvido outras pessoas em sua jornada para se tornar pai e quantos poderiam estar, de alguma forma, ligados à origem dos seus filhos. O relato de Lester sugeria que Michael poderia ter feito pedidos semelhantes a outras pessoas, o que levantava questões sobre possíveis doadores de esperma e o verdadeiro envolvimento genético de Michael na vida dos filhos. Mark Lester, ao longo dos anos, continuou reafirmando suas suspeitas, dizendo que estava disposto a realizar testes de DNA para comprovar a veracidade das suas alegações caso Paris quisesse. Ele afirmou que o motivo para trazer o assunto à tona não era ganhar notoriedade ou prejudicar os filhos de Michael, mas sim esclarecer a verdade. No entanto, até hoje nenhum teste de DNA foi realizado, e a questão da paternidade biológica continua sem uma resposta definitiva. E para surpresa de todos, em uma entrevista posterior, Mark Lester admitiu que não acreditava mais ser o pai biológico de nenhum dos filhos de Michael Jackson. Essa mudança de postura pegou muitos de surpresa, principalmente porque ele havia sido uma das vozes mais persistentes a sugerir que poderia ser o pai de Paris. Lester também reconheceu que essa percepção poderia facilmente ser resultado da proximidade emocional e da ligação que ele tinha com Michael e com seus filhos, e não necessariamente de uma conexão genética real. Além disso, Lester descreveu toda a situação como algo que havia sido exagerado além da proporção. Olha só. Ele afirmou que, ao dar as primeiras declarações sobre a sua possível paternidade, não tinha a intenção de criar tanto alvoroço e que a mídia havia distorcido e aumentado as suas palavras.
Lester também mencionou que, com o tempo, ele passou a acreditar que os filhos de Michael pudessem ter sido gerados por outra pessoa, e era mais provável que essa pessoa fosse um dos médicos que Michael consultava na época. Ele insinuou que Michael tinha uma relação próxima com certos médicos, incluindo o Dr. Arnold Klein, que era amplamente conhecido por tratar de Michael e tinha acesso aos procedimentos de fertilização e de inseminação. Essas alegações não eram novas. O próprio Dr. Klein havia sido alvo de especulações e em algumas entrevistas e deixou dúvidas no ar sobre o seu possível papel na concepção de Prince e Paris. Embora nunca tenha confirmado diretamente, Klein sugeriu que poderia ter havido algum envolvimento, alimentando ainda mais as teorias em torno da paternidade dos meninos. Criadas por essas declarações, as dúvidas continuaram a capturar a imaginação das pessoas, que estavam cada vez mais fascinadas por esse grande mistério em torno da paternidade biológica dos filhos do rei do pop. Outra figura que contribuiu para a especulação foi Jason Pfeiffer, um amigo próximo de Michael Jackson, que afirmou que o cantor havia confidenciado nele pouco antes da sua morte sobre esse assunto. Pfeiffer trabalhou como assistente do dermatologista Dr. Arnold Klein, que era não só médico de Michael, mas também uma figura central na vida pessoal do astro, sendo próximo da família e acompanhando Michael ao longo de muitos anos. E foi durante essa convivência que Pfeiffer teve contato direto com Michael e acabou se tornando um confidente do cantor. De acordo com Pfeiffer, Michael teria admitido em uma conversa íntima que havia usado o esperma de Mark Lester para gerar os seus filhos. Essa suposta confissão foi relatada por Pfeiffer em uma entrevista em 2013, que imediatamente atraiu a atenção da mídia internacional. Para muitos, a declaração parecia ser a confirmação de rumores que já haviam circulando há muito tempo, de que Michael Jackson, na tentativa de se tornar pai, havia recorrido à ajuda de muitos amigos próximos. De acordo com Pfeiffer, a conversa aconteceu pouco antes da morte de Michael, em junho de 2009, em um momento em que o astro estava enfrentando grande estresse pessoal e emocional. Michael, sempre um perfeccionista e protetor em relação aos filhos, teria desabafado com Pfeiffer sobre como queria que os filhos tivessem o melhor futuro possível e que tinha recorrido ao esperma de Mark Lester devido à confiança e admiração que tinha por ele. Essas alegações de Pfeiffer foram recebidas com enorme ceticismo e indignação, especialmente por parte da família de Jackson. A ideia de que Michael teria feito tal confissão nos últimos dias da sua vida parecia improvável para muitos, uma vez que, na época, ele estava focado em seus ensaios para uma série de shows que marcariam o seu retorno aos palcos. Por outro lado, a afirmação de Pfeiffer apenas serviu para reacender o debate e manter os rumores vivos sobre a paternidade dos filhos de Michael Jackson. O impacto das declarações de Jason Pfeiffer também se estendeu aos filhos de Michael Jackson. Prince, Paris e Bede sempre viveram cercados por perguntas sobre a sua herança biológica, mas as alegações de Pfeiffer adicionaram um novo nível de exposição e pressão. Paris, em particular, sempre foi alvo das especulações por conta da sua semelhança com Debbie Rowe e também pela alegada conexão com Mark Lester. A família Jackson, como sempre, foi rápida em rejeitar as alegações de Pfeiffer. Para eles, essas declarações não passavam de tentativas de ganhar notoriedade usando o nome de Michael Jackson e explorando o mistério que sempre cercou sua vida pessoal. Jason Pfeiffer também enfrentou críticas por ter tornado público algo que, mesmo se fosse verdadeiro, era extremamente íntimo e pessoal. Muitos o acusaram de estar apenas tentando lucrar com o legado de Michael e de criar um sensacionalismo desnecessário em torno da vida dos filhos de Michael Jackson. Pfeiffer, no entanto, tentou se defender, dizendo que apenas quis compartilhar algo que considerava uma verdade importante, especialmente no contexto de todo o mistério que envolve, os filhos do astro do pop. Bom, voltando a falar sobre Bede, hoje com 22 anos, ele está trilhando o seu próprio caminho, saindo da imensa sombra lançada pelo lendário legado do seu pai, enquanto tenta manter um vínculo estreito com seus irmãos, Prince e Paris. O trio, embora distintos em suas personalidades e projetos, formou uma unidade inquebrável de apoio mútuo enquanto navegam pela vida sob o olhar do público.
O relacionamento entre Bede e seus irmãos evoluiu significativamente ao longo dos anos. Prince, refletindo sobre o vínculo deles em 2021, enfatizou como eles superaram a hierarquia tradicional entre os irmãos. Após a perda trágica do pai, Michael Jackson, os irmãos foram lançados em um mundo que poucos poderiam entender. Prince mencionou como, nesses momentos difíceis, tiveram que se ajustar rapidamente às realidades da vida sem o pai. Prince reconheceu que, embora a vida às vezes atrapalhe, com cada um deles viajando e perseguindo seus sonhos individuais, ele valoriza cada momento em que os irmãos passam juntos. Bede, em particular, demonstrou um interesse agudo por questões que ressoam com o legado do pai, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente. Em uma rara entrevista em frente às câmeras em 2021, então com 19 anos, Bede falou abertamente sobre a influência do seu pai e a sua paixão por abordar as mudanças climáticas. A canção Billie Jean não é apenas um marco na música pop. Isso para Bede Jackson. A faixa representa para ele o peso do legado e das polêmicas deixadas pelo seu pai, Michael Jackson. Enquanto para o mundo a música consolidou Michael como o rei do pop, para Bede, a letra sobre uma falsa acusação de paternidade ressoa como um reflexo dos rumores e das pressões que cercaram a sua própria vida. Em agosto de 2023, no que teria sido o 65º aniversário de Michael Jackson, os irmãos, Bede, Prince e Paris, se reuniram para homenagear o pai de maneiras únicas. Prince e Bede organizaram uma sessão de perguntas e respostas para os fãs no resort Mandalay Bay e também cassino, onde acontece o show Michael Jackson One, do Cirque du Soleil. Já Paris, por outro lado, prestou homenagem ao pai durante um show no anfiteatro Las Colonias Park, no Colorado. As suas palavras ao público foram um lembrete poderoso do impacto que Michael Jackson teve, não apenas no mundo da música, mas também nas vidas dos seus filhos. Bom, a jornada de Bede é particularmente fascinante. Como o mais jovem dos irmãos Jackson, ele teve que lidar com as complexidades de crescer sob o olhar atento do público, enquanto enfrentava o escrutínio contínuo que vem com o fato de ser filho de Michael Jackson. Apesar desses desafios, ele conseguiu manter um certo nível de privacidade, optando por se concentrar em seus interesses e paixões em vez de se deixar levar pela constante especulação sobre a sua família, né? À medida em que continua a amadurecer, as ações de Bede falam mais alto do que qualquer rumor ou fofoca. A sua disposição para se engajar com os fãs e o seu profundo respeito pelo legado do seu pai apontam para um jovem que está determinado a causar um impacto positivo pelos seus atos. Bom, e assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que esteve conosco por aqui. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem você quiser e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.